passa de uma série de ocorrências incríveis e todos nós podemos influenciá-la. Do nascimento de um império de 2000 anos ao fim de uma civilização florescente, do gênio criativo de um punhado de homens a uma revolução global, das mais sinistras visões totalitárias às guerras mais aterradoras, da resistência heroica de todo um povo à vontade inquebrantável de uma minoria, a mais pequena das nossas decisões influenciou o futuro da humanidade. Conhecer o passado é antecipar o futuro. 2 de agosto de 1971, 6h46 da manhã. Módulo lunar 23. Alexei Leonov abre a escotilha. Sabe que o mundo o observa. Não pode cometer nenhum erro na manobra. Há décadas que a União Soviética e os Estados Unidos se empenham na corrida ao espaço. Mas impulsionada por uma real determinação política, a Agência Espacial Soviética deixou gradualmente para trás a congênere americana. Hoje, é a única potência capaz de enviar um homem à Lua. É um pequeno passo de um homem, mas um salto gigantesco da União Soviética. Só que nada disto aconteceu. 10 anos antes, 3 acontecimentos intimamente ligados lançaram os Estados Unidos na corrida à Lua. A 4 de outubro de 1957, lançado da base de Baikonur, o foguetão R-7 coloca em órbita o primeiro satélite espacial, o Sputnik 1. Houston, 12 de setembro de 1962, o presidente Kennedy faz um discurso. Os Estados Unidos entram na corrida à Lua. 21 de julho de 1969, após uma viagem de 3 dias pelo espaço, Neil Armstrong é o primeiro homem a pisar a Lua. Esses 3 acontecimentos são fulcrais na conquista do espaço e fazem a humanidade entrar numa nova era. Desde os alvores do tempo que os fenómenos celestes fascinam o homem. Porquê é que é dia? Porquê é que é noite? Porquê é que a seguir a meses quentes se seguem outros frios? Aquela estrela que cruza os céus será uma mensagem dos deuses, como as tempestades e os relâmpagos? O sol que assim desaparece comido pela lua será sinal do fim do mundo? Desde o homem pré-histórico, que um céu salpicado de estrelas será ao mesmo tempo magnífico e um enigma. Contudo, pela sua observação durante muitas horas, ele terá notado que alguns astros têm movimento próprio e outros não. Restam raros monumentos desse período distante, por exemplo, os monólitos de Stonehenge. Hoje atribuímos-lhe o papel de observatórios astronómicos. Na Mesopotâmia, no primeiro milénio da nossa era, a observação do céu torna-se uma verdadeira instituição. Anota-se e conserva-se tudo escrupulosamente. Dá-se a alguns astrónomos a tarefa noturna de contar os diferentes astros que compõem a abóbada celeste. Para uma pessoa se situar na imensidão do firmamento, cartografa-se gradualmente o céu, agrupam-se as estrelas por constelações. Durante muito tempo, a estrela polar é o principal guia das naus à noite. Na Grécia Antiga começa-se a pensar que a Terra talvez não seja plana, mas redonda. A astronomia já não serve só para prever as estações, mas também para se compreender o mundo. No século XVI, Copérnico apresenta o conceito segundo o qual a Terra gira em volta do Sol. No século seguinte, Galileu prova-o. Já não somos o centro do universo. Em 1887, tal como os mesopotâmicos do milénio anterior, fazemos o mapa do céu, desta vez com a ajuda de milhares de fotografias. E depois surgem os primeiros grandes telescópios, que alcançam muito mais longe do que o olho humano. Bem-vindos à memória da humanidade. Aqui controlamos o tempo, analisamos e comparamos milhares de milhões de ocorrências e alteramos-las para reescrever a história vezes sem conta. Por exemplo, condensemos os 200 mil anos conhecidos de história da humanidade num só dia, 24 horas.
Pouco sabemos acerca das primeiras 23 horas, a não ser que no final desse período a humanidade começa a concentrar-se em aldeias e depois em cidades. Às 23h20, o homem descobre a escrita. O cristianismo só nasceu há um quarto de hora. Há 1 minuto e 40 segundos, inventou-se a máquina a vapor. 20 segundos mais tarde foi a vez da eletricidade, depois o telefone e a seguir o avião. A energia nuclear só foi há 30 segundos, os computadores há 24 e a internet há menos de 10. Neste preciso instante já criamos as invenções de amanhã. Quando se olha para a distância percorrida, quem sabe quanto mais longe iremos? Quais serão os próximos avanços? É bastante antiga a ideia de se viajar no espaço, alcançar a Lua ou qualquer outro planeta. Mas como se chega lá? Júlio Verne imaginou um canhão enorme. H.G. Wells, um material que anulava os efeitos da gravidade. Mas a solução foi muito diferente. 1942. Em plena Segunda Guerra Mundial, cientistas alemães criam uma arma nova. A bomba V2. As V2 são mísseis independentes que transportam cargas explosivas a centenas de quilómetros. São armas de guerra e consideradas precursoras dos atuais foguetões. No final da guerra, quando os aliados invadem a Alemanha, os Estados Unidos e a URSS tencionam aproveitar ao máximo a tecnologia alemã. Começam uma corrida desesperada à máxima recuperação possível de materiais, plantas, projetos e engenheiros. Os Estados Unidos são o vencedor mais importante e transferem o precioso saque para solo americano. A União Soviética começa com bastante atraso, mas a sua motivação é forte. Objetivo: construir uma versão melhorada da V2 alemã e equipá-la com uma ogiva nuclear. Nesta fase, os objetivos são sobretudo militares. Rapidamente, as duas superpotências entram numa corrida tecnológica. A primeira a possuir um míssil intercontinental com ogiva nuclear dominará a outra. O principal responsável pelo programa soviético de foguetões é Sergei Korolev. A sua missão: construir o míssil tático mais potente jamais inventado. Mas a sua motivação mais profunda é bastante diferente. Korolev quer enviar pessoas para o espaço. 1957. O foguetão Sermiorka R-7 fica operacional. Será a ponta de lança da URSS na conquista do espaço. 4 de outubro de 1957. Ao crepúsculo, é lançado de Baikonur, o cosmódromo soviético. A bordo segue o primeiro satélite artificial da história, o Sputnik 1. A princípio, os líderes em Moscovo não se apercebem do alcance do seu êxito. Afinal, o verdadeiro objetivo do lançamento era pôr à prova o foguetão. Ninguém antecipara as repercussões a nível internacional, que foram enormes. Os americanos ficam em estado de choque. Aos olhos do mundo, já não são a primeira potência tecnológica, mas somente a segunda. A 3 de novembro, os soviéticos enviam para o espaço uma cadela chamada Laika no Sputnik 2. É o primeiro animal a viajar no espaço. Os americanos ficam ainda mais para trás. Em reação ao programa espacial soviético, criam a sua agência espacial, a NASA. Começou a corrida ao espaço. Ação, reação. Na aeronáutica, foguetão é um veículo que se desloca no espaço com um motor especial. É sua missão transportar cargas úteis para o espaço até quase 100 km acima da Terra. Para se libertar do campo de gravidade da Terra, precisa de atingir 8 km por segundo, velocidade maior do que a de uma bala de pistola.
Existem por isso motores extremamente potentes. Cada motor do foguetão americano Saturno possui 160 milhões de cavalos de potência. Os motores de um foguetão trabalham com base no princípio ação-reação. Por exemplo, quando um canhão dispara, a ação sofre um recuo, a reação. O foguetão depende do mesmo processo. Os motores consomem uma enorme quantidade de combustível, adquirindo assim uma descomunal impulsão vertical. Mas no espaço não há ar. Lá nada arde. Pelo que o foguetão também tem de levar oxigênio. É o comburente. Constituído por vários andares, estes separam-se à medida que o foguetão vai subindo. Andares que se despenham na terra. Todas estas operações são arriscadas. Não pode haver falhas, senão ocorrem explosões, como a do vai-vem espacial Challenger, em 1986. Proton, o foguetão de lançamento russo, é o que bate todos os recordes do número de lançamentos, mas também ele fracassou até agora 47 vezes em 410 lançamentos. Partir à conquista do espaço não é fácil. 12 de abril de 1961. Cosmódromo de Baikonur. No alto de um gigantesco foguetão R-7, Yuri Gagarin acabou de se sentar na cápsula Vostok. Poucos dias antes, as autoridades informam-no de que tinha sido selecionado para ser o primeiro homem no espaço. É uma honra enorme e um grande perigo. A taxa de fiabilidade do foguetão R-7 é só de 50%. Gagarin é pai de 2 filhas, uma delas só com uns dias de vida. Escreveu uma carta à família, a ser enviada só em caso de acidente. Na sala de operações, Korolev não pregou o olho. Conhece os riscos. Às 6h07 da manhã dá-se a ignição simultânea das 4 unidades de propulsão do motor principal. A sua potência é tremenda. O pulso de Gagarin acelera. Pelo rádio anuncia: cá vamos nós. Tudo na cápsula está a estremecer. A aceleração esmaga Yuri Gagarin contra o assento. Pelo rádio, Korolev pergunta-lhe se está bem. Gagarin responde: estou sim. E o senhor? Ao fim de 60 segundos, o primeiro andar separa-se e despenha-se. Às 6h12, o segundo andar também, e a Vostok avança. 10 minutos após o lançamento, após esgotar a carga de combustível, a nave entra em órbita terrestre. Pela primeira vez na história da humanidade, o homem está no espaço. Os Estados Unidos sofrem assim um golpe terrível. Pelo que o presidente Kennedy resolve entrar na história. A 25 de maio de 1961, ao falar no Congresso, promete mandar um homem à Lua. A 12 de outubro de 1962, em Houston, faz um discurso agora famoso. Falando perante 35 mil pessoas, recorda os progressos alcançados desde os alvores da humanidade, os perigos enfrentados, as dificuldades ultrapassadas. Considera que a humanidade só progride se apostar em novos desafios. Ao som de uma ovação entusiástica, Kennedy anuncia: We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal... O discurso, apoiado por importantes financiamentos, lança a NASA para a Lua. Acabamos de chegar a um ponto de viragem. Um ponto de viragem é uma ocorrência muito importante, uma encruzilhada na história em que o mundo tanto pode pender para um lado como para outro. O que teria acontecido se o presidente Kennedy não tivesse tomado tal decisão? Desde 1959 que os soviéticos têm cumprido um programa espacial próprio, o programa Luna.
Em 1966, 3 anos antes de os americanos pisarem pela primeira vez a Lua, a sonda soviética Luna 9 aterra suavemente na superfície lunar. Se os americanos não tivessem ido à Lua, os soviéticos de certo teriam ido. Era só uma questão de tempo. A bandeira vermelha estaria na Lua. A opção de Kennedy foi determinante e audaciosa, mas não surpreendente. Tarde ou cedo, os Estados Unidos teriam de estar presentes no espaço, portanto, mais valia serem os primeiros. No começo, a aviação foi também a história de alguns pioneiros, indivíduos que realizaram experiências loucas, voar como pássaros. Os primeiros passos não foram grandes, não mais do que planar poucos metros. Até que gradualmente despertaram o interesse dos militares da indústria. A Primeira Guerra Mundial assistiu ao surgimento dos primeiros aviões caça. A necessidade conduziu os países a uma corrida pela inovação. Hoje realizam-se cerca de 80 mil voos comerciais por dia. Apanhar um avião já não é nenhum feito extraordinário. Houston, Londres, Paris, Pequim, Moscovo. No serão de 21 de julho de 1969, o mundo está diante do televisor. Transmitidos em direto por 36 canais, sob o olhar de espectadores em todo o planeta, os primeiros passos do homem na Lua são um dos principais acontecimentos do século XX. Ao fim de 3 dias, espaço fora, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin conseguiram a proeza de pousar na superfície da Lua. Acabou a corrida à Lua e foram os Estados Unidos que a ganharam. Os soviéticos, pioneiros da conquista espacial, veem o seu progresso tecnológico abrandar, sobretudo após a morte do seu engenheiro mais empenhado, Sergei Korolev. O êxito dos americanos, competentemente explorado pela comunicação social, virou a opinião pública. Agora, o lugar da URSS no imaginário coletivo é um simples segundo na conquista do espaço. As relações públicas são o complemento do saber fazer. Pelo que a corrida à Lua foi também uma competição publicitária. Uma vez ganha, o espaço perde gradualmente interesse aos olhos dos países e do público. Contudo, a conquista do espaço não se ficou por aí. Em 1971, os soviéticos construíram a estação espacial Salyut 1. Pela primeira vez, vivem homens no espaço. Em 1977, a NASA lança as sondas Voyager, numa intenção de explorarem o sistema solar. Hoje, depois de ter percorrido 18 mil milhões de quilómetros, a Voyager 1 acaba de sair do sistema solar e prossegue a viagem ao infinito. A 12 de abril de 1981, o Columbia, o primeiro vai-e-vem espacial, ergue-se do Centro Espacial Kennedy. Concebido para ser reutilizável, regressa à Terra menos de 3 dias depois, a postos para novas missões. A 6 de março de 1986, torna-se operacional a Estação Espacial Russa Mir. Os seus 350 metros cúbicos serão a casa de 104 viajantes do espaço ao longo de 15 anos. Os europeus juntam forças aos Estados Unidos para porem ao serviço o telescópio espacial Hubble em 1990. Verdadeira concentração de tecnologias, este telescópio tornou possível confirmar a existência dos buracos negros. Pacientemente montada ao longo de vários anos, a Estação Espacial Internacional é o ponto de partida para a maior cooperação internacional tecnológica e científica de toda a história. É a placa giratória do avanço da humanidade no espaço. Inventar o futuro. A conquista do espaço é comparável a uma corrida de Fórmula 1. Estes carros de tecnologia de ponta são demasiado frágeis e caros. Pelo que a tentação é dizer-se que este tipo de corrida não serve a objetivo nenhum. No entanto, para almejar a vitória,
cada equipa tem de fazer investigação e descobrir técnicas novas. Inicialmente, tais técnicas são ciosamente guardadas e empregues na competição. Mas ao fim de algum tempo, vemos-las aplicadas nas linhas de produção de automóveis comuns. Na exploração espacial, passa-se exatamente o mesmo. A conquista espacial tem sido impulsora de um incrível número de técnicas novas. O GPS dos nossos carros e telemóveis, mantas de sobrevivência, travões de comboio de alta velocidade, velcro, materiais e tecidos à prova de fogo, airbags, satélites de comunicações, teflon, fraldas e até os joysticks dos jogos de vídeo. Todos os dias no nosso cotidiano, usamos uma tecnologia proveniente da conquista do espaço. As invenções nascem por isso dos desafios tecnológicos e acabam nos supermercados. A conquista espacial revolucionou o nosso cotidiano. No entanto, desde a queda da URSS, cada vez menos dinheiro é nela investido. Quando os voos espaciais tripulados se tornam um lugar comum, o interesse do público passa lentamente a diminuir. Hoje, quem é que sabe o nome dos astronautas das várias missões espaciais? Mas há um problema. Os voos espaciais são extremamente caros. Quando todos os dias se têm de pagar contas, o interesse tecnológico da conquista do espaço pode parecer longínquo. Para ser lucrativa, uma missão espacial tem de oferecer alguma coisa em troca. Uma tecnologia mais eficaz e comercializável. Essa nova orientação levou as agências espaciais a procurar dinheiro onde pudessem arranjá-lo. Em 1996, a Pepsi-Cola pagou $1 milhão para pôr em órbita uma lata insuflável gigantesca. A Agência Espacial Russa saiu-se com outra solução. Por cerca de $30 milhões, um civil pode ir e vir à Estação Espacial Internacional se, é claro, houver um lugar disponível no foguetão. Mais recentemente, Richard Branson fundou a companhia Virgin Galactic, que oferece ao público, em geral, voos suborbitais de 2 a 3 horas, em que durante 5 minutos se escapa à força da gravidade. Tais voos, realizados por um novo tipo de vai-vem, não dependem de agências do Estado. Preço do bilhete, $250 mil. A longo prazo, a ideia visionária é aplicar o mesmo método da aviação, dos computadores ou telemóveis. Tornar economicamente viável e disponível a todos a tecnologia do voo espacial. Até à data, a companhia já aceitou 700 reservas. Depois dos pioneiros terem conquistado o espaço, a humanidade prepara-se para investir nele. Mas isso é outra história. O espírito pioneiro. Por definição, pioneiro é aquele que está à frente do seu tempo. O primeiro a encetar um empreendimento inédito. Tendo começado por ser um sonho, a conquista do espaço tornou-se realidade. Depois de caminhar na Lua, vivem no espaço homens em permanência que depois regressam à Terra. Acima da nossa cabeça estão em órbita fixa centenas de satélites que permitem à nossa civilização viver a revolução digital. Neste preciso instante, robôs desenhados e manobrados pelo homem são guiados pela superfície de Marte e telescópios perscrutam os confins do cosmos com a intenção de descodificar os segredos do universo. O que nos reserva o futuro? A colonização de Marte? Viagens no espaço tão acessíveis como os automóveis que conduzimos? A descoberta de provas da existência de vida extraterrestre? Fomos à Lua em foguetões, primeiro concebidos para serem portadores de ogivas nucleares de guerra. A conquista do espaço foi impulsionada pela Guerra Fria. Os programas espaciais já custaram somas astronómicas.
Mas a natureza profunda do ser humano parece levar-nos sempre a forçar os limites para compreendermos o desconhecido. Temos essa curiosidade, existe desde o começo da humanidade. Conhecer as nossas origens, determinar o nosso lugar no universo, decidir o que fazer amanhã. De todas as espécies que vivem na Terra, o ser humano é a única que, quando olha para os astros, deseja visitá-los.